pleno 2023, ainda tem pessoas assim que acham que é sinônimo de fraqueza procurar essa ajuda? Muitas. Até falar um pouquinho disso para desmistificar, né? Sim, eu acho isso muito importante. Tem pessoas que sim, não vão no processo terapêutico ou não se permitem essa primeira experiência, esse primeiro contato, porque, não, eu cresci assim, eu sou assim. E outra, o povo vai achar que eu sou louco. Ó. Nossa, não pode contar no meu trabalho que eu faço psicóloga. Qual é o problema? Né? Se você for trabalhar valores morais, né, virtudes aí que as pessoas não olham para isso, lealdade. Dani, você percebe que essa parte de achar que você é louco ou ter que esconder, tem camadas sociais que sentem mais isso? Ou você acha que todo mundo? Então, Todo por mundo. exemplo, uma pessoa com... É uma coisa da humanidade. Porque, sabe por que eu comento isso? Porque eu percebo, às vezes, pessoas com um poder aquisitivo maior, para elas é mais natural em psicólogo. Mas por quê? Não sei, mas não é, Mas você sabe não é por quê? taxada de louca ou... Mas por quê? Porque a massa, ela tá dentro do senso comum. Então tem uma mente limitada. E aí uma pessoa que tem um bom poder aquisitivo, ela estudou numa escola particular, ou ela teve experiências em outros países, e aí... Às vezes na escola particular tinha psicólogo. Exatamente. Vamos fazer o lembrado teste da vocacional? Sim. Pra ver pra você ser menos frustrado? Sim, existe. Porque eu percebo que um poder aquisitivo maior, a pessoa não... pelo menos o convívio dela não taxa de louco ou não é tão vergonhoso ir a um psicólogo. Mas talvez pessoas com poder aquisitivo menor já começam a ter esse Eu acho que é uma faca de dois gumes. Não, eu acho que assim, vamos pôr aí a classe baixa, né, que é a maior população do Brasil, a massa, ela não tem acesso à cultura, não tem acesso à informação, porque quanto mais ignorante, quanto mais ignorar o saber das coisas, mais fácil é manipulação. Mais fácil é eu conduzir essas pessoas para caminhos. Sim. Né? E aí, quando uma pessoa tá lá, estuda, conhece um pouco de economia, um pouquinho vai para uma faculdade, tem uma experiência universitária, a pessoa vai falar assim, opa, eu já sei o que é senso comum e eu sei o que eu quero. Porque também já foi imposto esse tipo de questionamento. E aí, o que você vai ser? Uhum. E aí, talvez uma mãe de classe baixa, ela não vira pro filho e fala assim, não posso perguntar pro meu filho por que ele vai ser? Eu não tenho condição de pagar uma faculdade. Eu não tenho condição de colocar ele no inglês. Fazer balé, espanhol e natação. Né? Então tem sim uma... Por isso que eu abri a clínica. Porque eu queria oferecer atendimento de qualidade para todas as pessoas da massa. Então a gente tem lá o Grupo Ribeiro, todas as óticas Visão, são grandes parceiros. O SIM, a gente atende os funcionários do SIM, do Hospital Donato, agora da Construtora Etapa, da Piffer. Então, os funcionários que ganham aí de 1 a 2 salários mínimos, sim, podem fazer terapia de qualidade. Né? Desconta uma parte na folha de pagamento, porque essas pessoas não têm dinheiro. Sim. Para falar, eu vou pagar todo dia aí. Ganho 2 salários, pago 800, sei lá, 700 de psicólogo. Na verdade, não, né? Porque a gente faz um preço bem acessível. Não, então, falo, não dá para fazer. Sim, dentro de uma realidade... Exato, Se né? eu ganho, sei lá, R$2.500 e deixa R$800 de psicólogo, eu falo, não Jamais, não exatamente. Não compro o remédio do psiquiatra. Né? Ô Dani, e no seu dia a dia de clínica, quais são as limitações que você mais percebe que são comuns? Aceitação. Aceitação? Aceitar que você, tudo bem, você não dá certo com o seu vizinho, ok, você não dá certo com a sua sogra, ok, você não dá certo com o seu esposo, então vamos sentar e vamos conversar. Mas isso também leva a outra questão, por exemplo. Antigamente não se existia tantos psicólogos, certo? Sim. Mas as pessoas tinham mais facilidade em lidar com os próprios problemas. Será? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você acredita que eu discordo? Não, você sabe por quê? Eu acredito. Que eu discordo? Infelizmente, eu vou ter que discordar. Porque, por exemplo, talvez a própria experiência de vida tenha levado a pessoa à maturidade para resolver o próprio problema. Não necessariamente. O que é maturidade? Se a gente pensar do cunho de intelectual, tem pessoas muito... Não, maturidade não fala nem intelectual. Tem muitos intelectuais que são imaturos. Então, olha pra você ver que interessante. Quando você fala pra mim assim, Dani, maturidade, eu faço você refletir o que é de fato maturidade. Não do senso comum, maturidade, de uma forma assim geral, redundante.
Então, assim, tá, eles eram mais maduros, mas era uma geração muito sofrida. Não, sim. Sim, tinha mais sofrimento do que hoje, sem dúvida alguma. Mas eu falo que eles tinham mais habilidade em resolver os próprios problemas, porque alguns já tinham talvez um certo sentido de vida. Hoje eu já vejo mais perdido. Você Talvez concorda? a própria terapia Então, tenta dar um sentido para isso, um rumo. Por isso que explodiu casos de visita ao psicólogo, eu acho. Então, tem um pequeno fator, que assim, eu acho que é da década de 90 para trás. Você tá falando pequeno neuronicamente ou não? Eu não captei. Da década de 90 para trás, eu não lembro pontualmente a data. Que assim, basicamente, os problemas, eles não eram tratados, eles eram excluídos. Eles eram reprimidos, na verdade. Reprimidos. É isso que eu tô pensando. Até Sim. hoje, né, tem a luta antimanicomial, Sim. justamente por causa disso. Porque qualquer pessoa que apresentasse qualquer tipo de distúrbio que fugisse da realidade, era pro manicômio. Ô, gente, eu li um livro chamado Holocausto Brasileiro. Vocês precisam ler. Barbacena? Exatamente. Eu já ouvi falar nesse livro. É assim, Parece que tem esse livro. poxa, ele é espetacular e traz assim, é uma jornalista, né, que faz um trabalho incrível nessa luta antimanicomial e fala mesmo da trajetória do Brasil nessa luta, né? Nízia da Silveira, eles reprimiam, a mulher engravidou, não é o marido que eu quero, então você vai pra lá. O filho desobedeceu o pai. Tá lá. O dependente químico, que já naquela época já existia, tá lá. Mas o agressor também tá lá. O rebelde tá lá. Mas e as pessoas com necessidades mentais de fato? Estavam lá. Entendeu? E hoje, na nossa sociedade, não se mudou nada. Continua, mesmo as pessoas enlouquecidas, né? Porque o que é ser louco? Mas essas psicopatologias existem hoje, da mesma forma que existiu lá. Só que a forma de olhar o ser humano hoje é diferente. Então eu acho que isso que foi essa mudança, né? De olhar o ser humano como um indivíduo único, de escolhas, né? E ter esse direito, né? Eu acho que a Constituição ela é muito bacana, de direitos e deveres. Então você tem o direito de cuidado, né? A criança tem direito diante de cuidados, uma criança especial. Tem crianças que nascem com psicopatologias, gente. Mas, Sim. falando em psicopatologia, me responde uma curiosidade. A pessoa que tem esquizofrenia, ela vive num universo paralelo, certo? Como um psicólogo faz ela se centrar no mundo de hoje? O que é real e o que não é real. Mas como assim? Ela vive Por exemplo, ela acredita eu tenho um numa realidade paciente- que pra ela é real. Não necessariamente. Então, aí tá vendo como a psicologia fenomenológica vai falar sobre isso? Sobre realidade, sobre dimensões, né? Cada um tem uma realidade, uma dimensão aqui. Por isso que ela é dialética, mais profunda, mais densa. Não, sim, mas como trazer Então, ela? como trazer ela? Pra falar pra ele, isso aqui é uma garrafa e não é um carro. Então, não é uma sessão. São Não, 5 sim. anos, né? É isso que eu tô querendo te falar. Tá. São desconstruir aquela crença limitante. Então, por exemplo, eu tenho lá um pacientinho que eu amo ele demais. Ele tá comigo há 5 anos e o médico falou pra ele assim: esse menino não vai formar 3º ano. Eu falei, por quê? Porque ele tem problema mental. Quê? Não, ele vai estudar. Arrumou uma professora de apoio pra ele. Ele terminou o 3º ano. Não tirou Que foto legal. porque ele não gosta de foto, porque alguém vai ver ele e vai falar que ele tá ali. Então ele tem essa mania de perseguição. Aham. Não tirou foto, mas foi na formatura, formou. Hoje eu ensino ele a cortar legumes, a fazer comida, a lavar banheiro, a criar uma rotina saudável pra ele. E ele fala, Dani, o que a gente tá conversando aqui, os vizinhos estão ouvindo? Eu falo, será? Então. Eu falei, por que você tá com medo disso? Aí ele fala, porque pode ouvir, falar, não sei o quê. Eu falo, não. Você tá vendo algum vizinho aqui? Não. Eu falei, então, é real ou não real? Ele ficou 1 ano comigo sem falar absolutamente nada. N-A-D-A, hein? Nada. Sentava na minha frente e falava, oi, bem, tudo bom? Como é que você tá? Como é que foi sua semana? Tá, mas o que você fez? Isso foi 1 ano. Até um insight que eu tive, falei, tá, se ele tem dificuldade pra falar do dele, eu vou falar do meu. Olha, fulano, a minha semana foi assim, foi assado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu senti raiva, eu chorei, briguei, fiquei triste. E eu fiz isso de bom. E hoje, até hoje, ele me pergunta, ele fala,
ele conta o que ele fez e ele vira pra mim e fala assim, e você? Como é que foi sua semana? E hoje ele Pra ter esse identifica. ponto de conexão, né? Poxa, 5 anos, toda semana ali. Ele se cortava, ele se machucava. E uma vez ele foi pra praia com a família e aí chegou lá, ele falava que o mar tinha vozes de comando pra ele se suicidar. Nossa. Ele não anda de ônibus porque ele acha que alguém vai seguir ele. E hoje então ele tá voltando a andar de Uber. Então ele desce de ônibus e volta de Uber. Já é um combinado. Entendi. Já é uma melhora Uma absurda. melhora substancial. Demais. E aí, assim, isso causa até mesmo um retardo mental nele. Então, tem uma ingenuidade, tem uma cognitiva aí prejudicado, mas a gente faz exercício para a mão, de raciocínio lógico, abstrato, né? E eu falo para você, como lidar com pensamentos de um esquizofrênico, Uhum. né? É trazendo realidade. Né? O que é real, o que não é? Tá vendo que o que você tá pensando é porque tem algum medo? Você tá inseguro? Por que você tá com medo? Ah, eu tenho medo disso. Tá, mas é de que ano isso? Ah, é de... Nossa, 5 anos. Então, agora é real isso? Não. Fulano existe? Não. Entendi. Entendeu? Então a gente vem trazendo essas realidades, né? E claro que Louco. nesse caso em específico, ninguém tá julgando pais, nem nada do gênero. Mas falta esse diálogo dos pais também, às vezes, para entender a realidade do paciente. Falar, não, meu filho Aí é vem a aceitação, esquizofrênico, lindinho. então deixa eu tentar Exatamente. perguntar, caminhar de uma outra forma. Sim. Às vezes até os próprios pais deveriam também para fazer... Mas sessões lá, de lá no psicologia. consultório, eu só atendo a criança se eu atender os pais. Ah, tá. Então, chega 20 minutos lá da sessão, eu mando chamar a mãe ou o pai, conversar. E aí, como foi? Ou eu faço sessão, essa semana vai ser só nós dois, semana que vem vai ser eu, você e sua mãe. Porque senão não resolve. Até né? mesmo para saber qual é a realidade que ele tá me falando. Será que é fidedigna? Então, isso é importante. Então, assim... mas aí vem a aceitação, que foi o nosso tema hoje. Será que esse pai ou essa mãe aceitam esse filho como ele é de fato? E não só um esquizofrênico, mas qualquer outro filho sem psicopatias.